Capítulo 9. A Clínica. Sempre houve muitas histórias sombrias para contar no mundo, Mau Mau pensou enquanto se sentava em uma caixa de madeira atrás da área de serviço. Xiaolanla não viria hoje e Mau Mau não teria muito o que fazer se ela tivesse voltado para o pavilhão de Jade, então ela estava matando algum tempo aqui. O Instituto de Estudos Práticos estava começando a funcionar e Xiaolanla estava entre aqueles que ficariam na história como seus primeiros alunos. Mau Mau pensou em ir ao consultório médico para comprar alguns lanches do médico charlatão, mas pensou melhor. Ele estava ocupado desde a recente comoção. A comoção em questão tinha a ver com a questão do óleo perfumado. A visita dos enviados especiais praticamente tirou isso de sua mente, mas ainda não havia sido totalmente resolvido. Como parte da investigação, Jinshi procurou todos os vários consortes e descobriu que todas as suas damas de companhia compraram grandes quantidades de perfume. É difícil culpá-los, pensou Mau Mau. Era um bem comercial que vinha de uma terra distante através de desertos, oceanos e montanhas. Praticamente calculado para inflamar o fascínio de um bando de jovens que viviam como pássaros numa gaiola. Mau Mau não podia fingir que era diferente. Se tivesse se deparado com uma barraca cheia de remédios exóticos do Ocidente, ela mesma teria pedido dinheiro emprestado à velha senhora para comprar alguns. Nem todos os perfumes eram perigosos, mas não podiam abandonar os que estavam espalhados, mesmo em pequenas quantidades. Então, embora parecesse um desperdício, o perfume foi descartado. Havia muito disponível, é verdade, nenhuma garrafa continha muita coisa, mas juntando todas elas poderiam formar um veneno bastante potente. A questão então passou a ser: quem o trouxe aqui? Não posso garantir o perfume e as especiarias, mas ela sabia que os mercadores haviam trazido às consortes superiores roupas adequadas para uma mulher grávida. Era possível que um dos objetivos dos enviados ao vir aqui tivesse foi se infiltrar nas fileiras dos consortes. Parecia improvável que esse fosse o objetivo principal da sua nação, mas a arrogante enviada certamente parecia acreditar que era capaz de o fazer. Infelizmente para ela, seu orgulho ficou em frangalhos. Mau Mau tinha ouvido falar que depois do banquete ela falava ainda menos nas reuniões. Era concebível que o perfume também fosse obra deles, mas não se deve tirar conclusões precipitadas. Havia atualmente 4 consortes superiores no Palácio dos Fundos: Gyokuyou, Li Hua, Li Shu e Loulan. Gyokuyou teve a maior parte do afeto do imperador, seguido talvez por Li Hua. Foi dito que vários dos consortes de nível médio também foram companheiros de cama de Sua Majestade. Quanto aos consortes inferiores, corria o boato de que Sua Majestade não as via muito. Até recentemente, eles eram mantidos na linha pelo ciúme de um dos outros consortes. Loulan parecia ser o consorte ao qual Sua Majestade mais deveria prestar atenção, dado quão poderoso seu pai era. 1. Mau Mau pegou um graveto e desenhou uma orquídea, a imagem de Loulan, na terra. Em termos de pais poderosos, Li Hua ficou em segundo lugar, embora isso ocorresse apenas porque eram parentes maternos do imperador. A família nunca havia subido tão longe no mundo. Mau Mau seguiu a orquídea com uma fruta, pois Li Hua significava flor de pera. Na verdade, foi a família de Li Shu que cresceu nas últimas gerações, tão ambiciosa que ofereceu ao imperador anterior sua filha como esposa. O Shu de Li Shu significava árvore, então foi isso que Mau Mau desenhou a seguir em sua linha de símbolos. A família de Gyokuyou morava em um entroncamento comercial no oeste. Pareciam ganhar muito dinheiro com comércio, mas estavam perto da fronteira e, na verdade, pagavam grande parte do que ganhavam em impostos para sustentar a defesa nacional. Além disso, a terra não era boa para a agricultura, por isso o local não era particularmente abundante. A última imagem que Mau Mau desenhou foi uma folha, para Gyokuyou, a folha da joia. Houve uma tentativa de envenenamento em um dos banquetes da festa no jardim realizado no ano anterior, causada por uma das damas de companhia do ex-consorte Adu agindo por iniciativa própria. O motivo não teve nada a ver com a tomada do poder, mas foi profundamente humano. Mau Mau entendeu isso, mas isso a deixou se perguntando quem estava por trás do tentativa anterior de envenenamento do consorte Gyokuyou. Havia uma boa chance de ter sido o consorte do meio, alvo do recente incidente com cogumelos. Mas onde ela aprendeu sobre aquele veneno? Eles usaram louça de prata, então provavelmente não era base de arsênico. O resultado foi que a consorte Gyokuyou reduziu pela metade sua equipe de damas de companhia. A mulher que havia sido envenenada em vez do consorte ainda sofria as consequências. Tudo isso deixou Mau Mau um pouco enjoado. Ela reconheceu a sensação. Isso a fez pensar em Suirei, uma mulher do palácio que teve os meios para fingir sua própria morte para escapar.
Eles ainda não sabiam exatamente onde ela estava ou o que havia acontecido com ela. Nem sabiam qual era o objetivo dela. Porque ela tinha como alvo Jinchi. Mau Mau desenhou círculos preguiçosamente em torno de seus 4 esboços. Então ela desistiu completamente de pensar nisso. Que bem isso me fará, afinal? Ela era apenas uma dama de companhia. Um provador de comida, um peão descartável. Ela decidiu que precisava de uma mudança de cenário. Havia muitos jardins no Palácio dos Fundos, criados para deleitar o imperador. Havia pinhais, florestas de bambu e pomares de frutas. Acho que a temporada das cerejas está quase acabando, pensou ela. 3 meses atrás, ela poderia ter conseguido alguns brotos de bambu, mas graças a um certo idiota de monóculo, ela passou aquela temporada cuidando de rosas no pavilhão de cristal. Isso a arrepiava só de pensar nele. Ah, pare! Tenho que parar com isso. Seus passos ficaram mais leves só de pensar em dar uma voltinha, mas no caminho para o pomar de cerejeiras ela encontrou o olhar de algumas mulheres do pavilhão de cristal. Ela os reconheceu, então fez uma leve reverência. Eles franziram o rosto e fugiram. Um deles tinha pés minúsculos, sugerindo que tinham sido amarrados, mas ela acelerou notavelmente, deixando Mau Mau impressionado, apesar de tudo. Rainhas do drama. Tudo o que fiz foi arrancar suas roupas. Nos bordéis acontecia o tempo todo. Assim que uma mulher com um pouco de experiência de vida batia a porta do bairro do prazer, já a despiam e avaliavam. As pessoas sempre pensaram que as mulheres mais jovens traziam os preços mais altos, mas a tendência hoje em dia era o conhecimento em detrimento dos jovens. A esposa de um funcionário, caído em desgraça, poderia trazer uma quantia surpreendentemente elevada. O facto de ela já ter tido alguma educação significava que o investimento inicial seria baixo e havia homens fora. Havia quem de fato gostasse de uma mulher que fora esposa de alguém. Uma preferência desagradável. Não era como se Mau Mau tivesse agarrado os vestidos das mulheres por pura perversidade. Ela simplesmente presumiu que todas as senhoras do pavilhão de cristal, consumidoras vorazes de moda que eram, teriam comprado o óleo perfumado, e quando descobriu que algumas delas não fizeram. Ficou tão surpresa que se sentiu compelida a comprar o óleo perfumado. Para ter a certeza. Mas isso só lhe rendeu uma bronca de um belo eunuco. Acho que não deveria me surpreender se pelo menos um deles passasse o perfume. Havia muitas mulheres no pavilhão de cristal, incluindo nada menos que 10 damas de companhia e nada menos que 30 empregadas dedicadas ao edifício. Mau Mau não pensou mais no assunto, mas continuou a colher algumas cerejas. Naquela noite, as damas de companhia do pavilhão Jade estavam jantando cedo. Estou um pouco cansado hoje, disse Ailan, meio caído sobre a mesa. Mau Mau colocou a mão na testa e descobriu que ela estava realmente com um pouco de febre. Não fique resfriado. E se Lady Gyokuyo pegar? Ingua perguntou enquanto pegava outra cereja. Ela se perguntou de onde elas teriam vindo, mas por acaso ela gostava de cerejas, então decidiu não investigar muito de perto. As cerejas eram, claro, um segredo de Ongnian. Eu estava sendo cuidadoso. Ailan disse, agora parecendo irritado e também cansado. Mau Mau estava prestes a ir para o quarto preparar um remédio para resfriado quando Ingua a parou. Desculpe pelo incômodo, mas se você for preparar algum remédio, acha que poderia levá-la à clínica depois? A clínica? Mau Mau perguntou, intrigado. Ela quis dizer o consultório médico? Levá-la até lá só parecia cansá-la ainda mais. Ingua deve ter adivinhado o que Mau Mau estava pensando, porque balançou a cabeça. Não é o consultório médico. É? Não tem médico lá, mas tem outra pessoa para cuidar das pessoas. De qualquer forma, Ailan sabe onde fica. Basta ir com ela. Mau Mau assentiu. A clínica, seja lá o que isso significasse, estava localizada no bairro norte do Palácio dos Fundos. Atrás de algumas lavanderias havia um prédio separado, habitado por mulheres do palácio em trajes brancos. Oh, sim! Acho que estava vagamente ciente deste lugar. Mau Mau passou bastante tempo percorrendo os bosques e bosques da Zona Norte, mas raramente ia a qualquer um dos seus edifícios reais. Ailan sorriu para ela, tossindo enquanto ela dizia, tenho certeza de que mencionaram isso quando você chegou aqui. Você não se lembra? Infelizmente, Mau Mau foi arrastado para cá contra sua vontade e não prestou muita atenção ao que lhe foi dito. Eles lhe deram algum tipo de sermão no caminho, mas ela tinha certeza de que devia estar mais interessada na Artemisia que crescia na beira da estrada ou algo assim. Ela era assim mesmo.
A área de serviço próxima estava cheia de mulheres do palácio lavando roupa. Eles pareciam estar trabalhando com algum tipo de lençol. Lógico, pensou Mau Mau. O fácil acesso a uma área de serviço significava que roupas e roupas de cama podiam ser lavadas rapidamente. Uma boa localização para um centro médico onde a limpeza era fundamental. Perdoe-me. Parece que peguei um resfriado, disse Aylan a uma das senhoras. A mulher, que parecia ocupada, lançou-lhe um olhar rápido e desconfiado, mas depois largou o cesto de roupa suja e colocou a mão na testa de Aylan. Febre leve. Coloque sua língua para fora. A voz da mulher estava cheia de idade e experiência, suas bochechas profundamente enrugadas. Ela era de meia-idade, uma coisa rara no Palácio dos Fundos. Ela semicerrou os olhos para ver a língua de Aylan e depois baixou as pálpebras inferiores. Ela parecia muito mais experiente nisso do que o médico charlatão. Disse ela. Não parece tão ruim. Tente não se sobrecarregar por 2 ou 3 dias e você ficará bem. Como você gostaria de lidar com isso? O diagnóstico da mulher estava certo. Tenho que evitar dar isso ao consorte. Você me deixaria ficar aqui? Apenas para estar seguro. A mulher disse novamente. Então ela pegou sua cesta e entrou na clínica, onde colocou a cesta no chão e fez sinal para que se aproximassem. Por dentro, a clínica era simples e sem adornos, mas não de uma forma elegante. Os pilares não tinham decoração e os corredores ostentavam apenas piso de madeira. As janelas consistiam em nada mais do que buracos quadrados. Porém, toda essa simplicidade tinha uma vantagem óbvia. Quanto menos elaborado fosse o local, mais fácil seria de limpar. As muitas janelas deixam bastante de ar. Parecia que seria um lugar muito agradável para passar a próxima temporada. Uma coisa que Mau Mau não notou na clínica foi o cheiro característico do remédio. Em vez disso, ela sentiu um bom cheiro de álcool. Aylan estava carrancuda. Aparentemente, ela não gostou do cheiro e foi por isso que não quis vir aqui. Mau Mau, porém, ficou impressionado. Para ela, o odor indicava que o local era mantido totalmente limpo. Um álcool forte poderia eliminar toxinas dentro e ao redor das feridas, e todos sabiam que colocar um pouco na boca e cuspir era um método de esterilização. Mau Mau sempre se perguntou como o Palácio dos Fundos evitava surtos de doenças sem ninguém além daquele charlatão para cuidar dele. Isso explicava tudo. Ok, avise a todos que voltarei amanhã, disse Aylan. Tudo bem, disse Mau Mau. A mulher de meia-idade deu a Aylan uma etiqueta de madeira com um número e ela dirigiu-se para a sala com esse número. Mau Mau olhou ao redor da clínica com grande interesse, até que se viu agarrada pela nuca. Foi da mesma forma que agarraram um gatinho no consultório médico. É a hora de você voltar ao trabalho. Não pense que você pode relaxar só porque teve que trazer seu amigo aqui. Mau Mau não respondeu. O que é isso? A mulher de meia-idade disse, sorrindo. Você diz que vai ficar e lavar toda a roupa aqui? Mau Mau balançou a cabeça vigorosamente. No final, ela não teve escolha senão voltar para o pavilhão Jade. Ela não poderia vencer com essas mulheres mais velhas. A senhora lhe ensinou isso. Mau Mau trotou de volta para o pavilhão Jade. Ela queria muito ver mais da clínica, mas obviamente isso não iria acontecer. Enquanto ela caminhava, mulheres com cestos de roupa suja passavam correndo por ela. Chovia intermitentemente nesta época do ano, então as senhoras estavam ocupadas lavando toda a roupa que podiam sempre que havia uma pausa nas nuvens. Pensando bem, Mau Mau percebeu, ela também precisaria ir lavar a roupa mais tarde. Mesmo assim, não posso deixar de notar. A mulher que a expulsou da clínica não era a única senhora mais madura ali. Todas as mulheres que ela viu tinham idade comparativamente avançada. Sendo o Palácio dos Fundos o que era, à medida que envelheciam, as mulheres eram praticamente forçado a sair e substituído. Em geral, você poderia esperar que lhe mostrassem a porta antes dos 30 anos. Quem ainda estivesse lá depois disso deveria ocupar uma posição mais elevada, como a matrona das servas, ou então ser dama de companhia de um dos consortes. Ong Nian, por exemplo, deveria ter sido expulsa do palácio há muito tempo, embora dizer isso em voz alta seria convidar a uma bofetada. A julgar pela forma como as senhoras da clínica pareciam praticadas no seu trabalho, Mau Mau imaginou que tinham sido autorizadas a permanecer porque desempenhavam uma função vital no Palácio dos Fundos. Ela se perguntou, porém, sobre o fato de o lugar não ter cheiro algum de remédio. O cheiro de álcool simplesmente o dominou? Ou? Mau Mau caminhava, coçando o queixo pensativo, quando bateu em alguma coisa com um baque. Ela pensou que talvez tivesse esbarrado em um pilar,
até perceber que um semblante semelhante ao de uma ninfa celestial brilhava acima dela como o sol. Você não deveria andar resmungando para si mesmo. Você vai tropeçar. Eu estava murmurando. Jinshi soltou um suspiro, abrindo as mãos e balançando a cabeça. A clara demonstração de exasperação irritou Mau Mau, e ela estava prestes a lançar-lhe um olhar como se ele fosse uma minhoca flutuando em uma poça quando viu Gao Shun, seu rosto calmo como de um bodhisattva. Ela conseguiu forçar a abertura dos olhos estreitados. Você precisa de alguma coisa, senhor? Ela perguntou. Não, nada. Acontece que nos encontramos e eu falei com você. Isso foi errado? Jinshi pareceu um pouco surpreso. Gao Shun parecia estar silenciosamente tentando lhe dizer algo, mas ela lamentou dizer que não sabia o que era. De onde você estava vindo? Jinshi perguntou. Seus ombros caíram pedaço. A clínica. Então era onde estava. Eu disse às mulheres do palácio para mostrarem a você quando você chegasse aqui. Certamente eles. Não esqueceu? Certamente não. Mau Mau, percebendo a expressão incomumente séria no rosto de Jinshi, perguntou-se o que deveria fazer. O eunuco não estava tendo uma crise de confiança em relação ao seu trabalho, estava? Ele sempre pareceu tão seguro de si. Jinshi os guiou até uma rua lateral tranquila, considerando o quão simplesmente ficar de pé. Lá, o lindo eunuco poderia atrair uma multidão suficiente para atrapalhar o trabalho. Provavelmente foi uma escolha sábia. Fiquei impressionado com a forma como o lugar era administrado, disse Mau Mau. Francamente, acho que poderíamos nos dar ao luxo de fazer disso consultório médico. Mas, novamente, se fizessem isso, o médico perderia a cabeça e Mau Mau perderia um lugar conveniente para relaxar. Ela estava prestes a se corrigir quando percebeu que as sobrancelhas de Jinshi estavam franzidas novamente. Fazer no consultório médico? Sim, a vida seria muito mais fácil se pudéssemos fazer isso. O que você quer dizer, senhor? Apenas os homens podem ser médicos como tal, explicou Gao Shun. E só os médicos podem preparar remédios ou administrar cuidados para algo mais sério do que um arranhão. Então é isso, pensou Mau Mau. Ela percebeu agora porque a clínica não cheirava a remédio. Isso implicava um problema específico, no entanto. Onde isso me deixa? Ela disse. Ela fazia quantos remédios ela queria. Ela não podia trazer ingredientes de fora do Palácio dos Fundos, é claro, mas podia usar a grande variedade de ervas que cresciam nos terrenos do palácio e os materiais disponíveis no consultório médico. Estamos olhando para o outro lado. Há várias damas de companhia com algum conhecimento de medicina, mas num lugar como aquele, as drogas seriam demasiado óbvias. Não podemos mantê-los lá. O tom de Jinshi implicava que havia uma história complicada aqui. Talvez envolvesse as sutilezas de várias regras e regulamentos, como o funcionamento dos salários das mulheres do palácio. Mau Mau não sabia, não era algo em que ela tivesse qualquer interesse. Então o remédio propriamente dito foi negado à clínica, mas eles conseguiram escapar usando o álcool como desinfetante. Simplesmente ter um local limpo e tranquilo pode ser suficiente para ajudar a combater muitas doenças. Se uma mulher parecesse particularmente mal, também seria possível mandá-la de volta para casa. Que problemas, pensou Mau Mau. A única coisa ainda mais difícil seria substituir um sistema já estabelecido. Muitas pessoas lá fora estavam muito interessadas em não balançar o barco. Gostaria que houvesse outras formas de preencher a equipe médica. Podemos precisar deles um dia, disse Jinshi. Ele não poderia castigar Mau Mau, ele não era do tipo. Falar. Ele parecia estar falando com ela, mas estava essencialmente falando consigo mesmo. Precisaremos de um jeito, quando não houver mais eunucos. Eunucos, hein? Os eunucos representavam quase um terço da população do Palácio dos Fundos. Eram muito mais difíceis de substituir do que as mulheres, por isso a Idade Média era relativamente antiga. Nada de jovens eunucos, refletiu Mau Mau. A cirurgia para transformar um homem em um havia sido proibida alguns anos antes, depois que o atual imperador ascendeu ao trono. Mau Mau não sabia quando Jinshi se tornará eunuco, mas, a julgar pela sua idade, devia ter sido pouco antes de o procedimento ser proibido. Pausa difícil. Se ao menos ele pudesse ter esperado um pouco mais. Sem realmente querer, ela baixou o olhar, olhando por entre as pernas de Jinshi, depois juntou as mãos suavemente. Ela olhou para cima lentamente e encontrou os olhos de Jinshi. Seu rosto mostrava uma série de emoções conflitantes. Ele olhou para Mau Mau com a boca entreaberta.
Besteira. Eu não disse isso em voz alta, disse? Mau Mau colocou a mão na boca e desviou o olhar, e desta vez ela se viu olhando para Gao Chun. Ele continuou parecendo beatífico, mas ela pensou que ele estava olhando para Jinxi com o mesmo sorriso de pena que o dela. Lentamente, Gao Chun balançou a cabeça. Mestre Jinxi, ligações de negócios, ele cutucou. Tudo bem. Ele olhou para Mau Mau. Se você quiser, avise-os que irei ao pavilhão já de mais tarde. Então ele foi embora, parecendo tão elegante como sempre. Mau Mau finalmente tirou a mão da boca. Eu provavelmente poderia fazer uma boa tentativa se conseguisse encontrar um remédio que o fizesse crescer novamente. Foi, digamos, um pensamento muito impróprio. Mas se ela conseguisse, teria feito um negócio realmente estrondoso.